Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O Shopping do Bem-Estar. Sion. Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e é transmitido neste exato momento para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br ao vivo. Eu falo todo domingo, mas eu vou repetir de novo. Nós temos telespectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, na Suécia, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Suíça, na Inglaterra, na França, e aqui no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Todos os nossos amigos de área de trabalho e todos os nossos alunos que estão distribuídos pelo mundo nos assistem. Daqui a pouco chegam os WhatsApps comentando a respeito. E eu queria também comentar a respeito dos nossos patrocinadores. Quem patrocina o programa é a Macedo Hospitalar, que é responsável por tudo que se compra aqui em Belém para os hospitais, de estrutura de UTI, essa coisa toda. O Shopping da Saúde, que vende tudo de material médico, de aparelho de pressão, cama hospitalar, tudo. Tá? É ali, passando o estádio da Curuzu, no outro quarteirão. E os dois novos, que são a Neurogênesis, que tem o comando do Dr. Eric, que é neurocirurgião, que já veio aqui no programa, acho que 3 vezes, falar das cirurgias, neurocirurgias e cirurgias endovasculares, tá? Eric Pascoal, e o patrocínio do pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe é o pronto-socorro em que todos os médicos são cardiologistas. E lá também tem toda a estrutura para tratar infarto agudo do miocárdio, com laboratório de hemodinâmica, de cateterismo, tudo 24 horas a semana inteira. Então, nós temos o apoio cultural agora das 4 empresas, sendo a Neurogênesis e o pronto-socorro do Hospital Guadalupe, as mais recentes, que a gente fica super agradecido pelo apoio e pela confiança. E a nossa convidada de hoje é mega especial. Toda vez eu falo várias vezes, muito especial, mas ela é mega especial. Ela formou em 93 pela Universidade Federal do Pará, ela fez residência em doenças infecciosas e depois fez mestrado e doutorado, nada menos do que no Instituto Pasteur, na França, em Paris. Minha querida amiga Rita Medeiros. Bom dia, professor. Obrigado, Rita. Eu estou te devendo esse convite faz tempo. Faz muito tempo, desde que começou o programa, que eu tenho uma lista de convidados que você faz parte, desde lá. Mas agora chegou um momento bem importante. Não podia passar desse momento. Não podia passar desse momento. Rita, há 2 semanas atrás, a Helena Brígido, nossa colega lá do Barros, da universidade, veio aqui falar do coronavírus. Falou daquele momento. Daquele momento é 2 semanas atrás. No Brasil tinham 2 casos. E, de repente, nós estamos no meio de uma mega e de uma o pessoal usa o termo epidemia, né? Uma pandemia. Ou seja, naquela época estava na China, no Irã, na Itália, e, de repente, já chegou em Belém e tem mortalidade, que é o que preocupa a gente. Por que esse salto tão grande em 2 semanas? Explica isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você faz parte, você é presidente da comissão da Universidade Federal, que junto lá com toda a cúpula da universidade, com o reitor, com os pró-reitores, nós paramos as aulas. A gente está gravando o programa. Hoje começa a parar. O programa vai passar domingo de manhã. Nós estamos gravando hoje, que é quinta-feira, dia 19. Isso. Então, hoje, pararam todas as atividades na universidade até o dia 12 de abril. E você é a presidente dessa comissão. Primeiro me fala, por que alastrou tanto e por que essa parada? A gente está seguindo agora o que a Itália fez.
ou está fazendo, né? Porque por que alastrou tanto? Na verdade, a partir do primeiro caso, não necessariamente proliferou desse caso. Certo. Foram várias entradas de vários viajantes e provavelmente já começou a circular de forma mais silenciosa na população. E quando começou a se falar mais, as pessoas prestaram mais atenção, mais exames foram feitos e, de repente, se percebeu que a gente não tinha só casos importados, ou seja, pessoas que foram para outros países onde o vírus está circulando bastante, e sim, já estava tendo a transmissão dita comunitária. Certo. E aí... o número... Exatamente. 2 das 4, exatamente. Exatamente. E aí, em várias cidades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, foi demais. Pergunta 2. Eu sei que a melhor coisa para nós fazermos agora é não adoecer. E para a gente não adoecer, a gente tem que ficar em casa. Exatamente. Certo? Ontem, Rita, eu liguei à noite para um amigo meu em São Paulo, por outro motivo, aluno que vai de bolsa para a Unifesp, e acabou no coronavírus. E ele falou que os pais dele e os pais de todos os nossos colegas da época que eu morei em São Paulo estavam confinados. Mas é isso mesmo. Está proibido de sair de casa. Ele virou de seu de manhã, tem o trabalho de comprar pão e deixar lá na porta. Exatamente. Mas é isso mesmo. Eles não saírem. Então, o grande segredo é esse, né? O grande segredo para evitar a propagação rápida, porque a gente não pode ter... Bom, que o vírus vai circular, quanto tempo ele vai circular, nós não sabemos, vai depender das medidas que estão sendo tomadas e o quanto elas serão eficazes, o quanto as pessoas vão aderir às medidas e orientações que estão sendo dadas, mas a melhor forma de impedir a propagação, muitos casos, e que esses casos acabem infectando as populações de maior risco para a doença grave, é o isolamento, ou distanciamento, que é de pelo menos 1 metro. Então, deixar o nosso idoso, as pessoas que têm comorbidades, e aí é dentro, principalmente da cardiologia, dos cardíacos, diabéticos e hipertensos, exatamente. Então, essas pessoas precisam ser preservadas. Aí, realmente, é difícil, às vezes, para os nossos pais, avós, que estão acostumados a comprar o pão, aí na feira, aí no supermercado, vai ter que mudar a rotina, certamente. Que bom. Um amigo meu disse que agora ele se vingou da mãe. Que aí ele disse para a mamãe, fique em casa. Ela disse, Ela disse, por quê? Ele disse, porque todo mundo fica em casa. Ela disse, mas eu não sou todo mundo. Se vingou da mãe, que era uma frase típica da mãe da gente. Sim. Você não é todo mundo. Exatamente. Não vai sair. Exatamente. Então, esse cuidado agora é primordial. É crucial. Não só eles não saírem, mas também restringir as visitas com certeza. aos nossos idosos. Tem uma grande vantagem no mundo atual, Rita, que é a internet, né? Por exemplo, ou desvantagem para algumas desinformações, né? Mas os meus netos, por exemplo, que vão ficar em casa, podem estudar, continuam com a matéria, né? Sim. Antigamente a gente não tinha isso. Não tinha. Então para quem tem a tecnologia, acesso à tecnologia, vai ficar em casa, não é para parar de estudar, nem estar de férias, dá para estudar, dá para ler, dá para se informar o tempo todo. Esse acesso nós não tínhamos, não, né? Então, agora outra coisa, Rita. O cuidado conosco, que somos médicos e temos que ir no ambulatório. Nós dois trabalhamos no Bairro Barreto, nós dois temos ambulatório no Bairro Barreto. O que é que a gente vai fazer nessa situação? Nós que temos que cuidar das pessoas. Na verdade, existe uma estratégia que cada instituição precisa se programar. Reduzir o número de pessoas que circulam dentro do hospital, tirar da linha de frente pessoas, né, no caso, funcionários que possam ter risco maior para a doença grave, isso é fundamental, e trazer reforço para a equipe que estará à frente atendendo possíveis casos, e a tendência é termos mais casos com o passar das semanas. Então, é primordial diminuir tudo que não é necessário ou não essencial no dia a dia da rotina do hospital. Então, as visitas regulares, por exemplo, eu, infectologista, meus pacientes que vivem com HIV, mas que estão estáveis, que vão mais pela receita e um outro exame, essas pessoas
nesse momento, não virão ao consultório, ao Certo. ambulatório, mas automaticamente a receita dos antivirais que eles tomam já está prorrogada por pelo menos mais 3 meses. O governo Certo, fez isso. Isso é importante. Então, é necessário que todos os nossos pacientes estáveis e que tomam medicação contínua e dependem de receita, que isso automaticamente seja Isso renovado. até é uma quantidade muito grande de gente que vai no ambulatório pegar a receita nova. Imagina para o neurologista quem precisa de anticonvulsivante. Anticonvulsivante, os meus pacientes que têm que tomar remédio para pressão. Exatamente. Então, fica um problema enorme. De fato, isso é mega importante. Quer dizer, o governo está valendo a receita nessa fase. Para alguns níveis, não é para tudo. E a gente precisa que os governos estaduais falem a mesma língua e que isso seja universalizado. A gente precisa É muito bom dessa saber medida. disso. E muito bom essa medida. Fantástico isso. Pelo menos... Isso já diminui bastante a demanda. E é claro, a gente não vai parar, por exemplo, o ambulatório, o tratamento das pessoas que têm câncer. Certo. Não dá para esperar. Não dá para parar Não também. dá De enquanto jeito esperar o que vai acontecer com a Covid, né? É. A gente precisa manter a assistência adequada aos pacientes com câncer. Sério, isso foi mega importante. Porque não dá para dizer vamos parar. Não dá. Tem como, né? Não, as outras coisas continuam Continua, acontecendo. com certeza. Rita, você que é uma infectologista, deixa eu te fazer uma pergunta agora de médico. Como é que a gente vai se paramentar para cuidar do nosso doente com coronavírus, infectado com Covid-19? Pois é, essa é uma questão extremamente importante. As Porque pessoas a gente não fica sabem assistindo como antes, se comportar. A gente fica assistindo na China, todo mundo vestido de astronauta, Isso, né? não precisa tudo aquilo. Não precisa. E nem vai ter tudo aquilo para todo mundo. Então, a gente tem que ser mais racional. Então, a OMS tem um documento do final de fevereiro que coloca todos os equipamentos de proteção individual que são necessários. Então, minimamente, um avental de manga longa, Certo. a luva, óculos, porque o vírus pode estar presente em diversos fluidos corpóreos, né? E aí a mucosa do Pode olho pegar. é uma porta de entrada para o vírus. Além da máscara. Aí Certo. essa questão, qual a máscara? Na maioria das situações, por exemplo, na emergência, numa consulta simples, você usa máscara cirúrgica. Aquela que a gente usa todo dia. Aquela de todo dia. Então, Certo. para o pessoal da recepção é cirúrgica e para a maioria dos setores da linha de cuidado desse paciente com suspeita de Covid é máscara cirúrgica. A gente só vai usar máscara N95 quando houver situações de geração Essa de aerossol. N95 é aquela que tem um metal. Aquela redondinha que tem um metal, ó, bico de pato. Meio de... quase como se fosse um filtro de café. Isso, exatamente. É esse então- tipo mesmo. Então, esse tipo de máscara está reservado para situações de maior risco, que é aspirar o paciente, se ele precisar ser entubado, quando ele for estubado, quando ele for fazer aerossol, a gente não se recomenda mais fazer aerossol, ou medidas que gerem mais partículas que é de aerossol, e aí a gente usa N95. Por exemplo, os chineses usaram em setores onde eu tenho muitos pacientes com a mesma doença. Então, dentro de uma Certo. UTI, onde eu só tenho pessoas com doença respiratória pela Covid, se usa Aí, tudo N95, isso. Perfeito. Mas, só complementando, então, quem usa essa máscara? O paciente, o profissional da área de saúde e pessoas que vão cuidar de uma pessoa doente com Covid. Doente, O certo. cuidador que esteja como acompanhante, não dentro do hospital, mas fora, aqueles que que não precisam ser hospitalizados e que ficam em casa. Certo. A população em geral, usar máscara, isso não tem efeito nenhum em termos de proteção. Andar na rua de máscara Não, à toa, porque as não tem pessoas não porquê. sabem usar máscara. E quando você está com máscara, como aquilo incomoda, então a gente tem o hábito de levar mais a mão na face e aí a mão sim está contaminada, eu levo o rosto e isso pode infectar. Sério. Rita, o nosso primeiro tempo acabou. Pessoal, um instante só que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O Shopping do Bem-Estar. Sion. Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O Shopping do Bem-Estar. Sion. Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Voltamos nessa conversa de super informação com a professora doutora Rita Medeiros, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade. E eu sempre falo que dá um certo orgulho ser amigo dela, porque a formação dela de mestrado e doutorado foi no Instituto Pasteur. O Pasteur, todo mundo sabe, na área médica, é uma das pessoas mais importantes na história do mundo. Ele que isolou e que descobriu as bactérias e tudo mais. E eu lembro toda vez por causa da figura do livro do Otto Beer. O livro do Otto Beer era o nosso livro de microbiologia. Né? Então, um dia desses eu lembrei da professora Conceição, que foi minha professora, que na primeira aula de microbiologia lá, que na universidade tinha inaugurado o campus, ela colocou um monte de placas de Petri, assim de comprido, e mandou alguém tossir e depois soprar. E no outro dia ela mostrou que estava tudo contaminado. Eu nunca esqueci disso. Por isso que agora eu digo, às vezes não é preciso só 1 metro, às vezes é um pouquinho mais. Né? Se a pessoa tossir, é um pouquinho mais. Né? Sim. Mas, Rita, quando eu estava a caminho daqui, eu vinha ouvindo no rádio do carro que o Donald Trump comentou que o FDA, pessoal, é um instituto dos Estados Unidos que libera medicamentos e comida, que o FDA aprovou a Cloroquina. A hidrocloroquina, o nome é hidrocloroquina? Isso. Que era aquele antigo remédio que todo mundo usava quando era criança para malária, né? Sim, ainda se usa. Cloroquina, a formulação é diferente, mas a cloroquina da malária é exatamente a mesma coisa. É o Aralém ainda. O nome era... Quando eu era moleque, era Aralém. Eu cresci achando que Aralém era aspirina, tá? Porque eu morava em Macapá, todo mundo, quando tinha febre com calafrio, tomava Aralém. Entendi. E aí, tem lógica. Incrível. Eu descobri na faculdade que a cloroquina tinha um monte de efeito colateral. Mas ainda se usa até hoje para malária. Para malária, normalmente. Então, me fala uma coisa. Aprovaram hoje, então. Até hoje, ninguém falava que podia ter tratamento. Pode ter, então? Sim, a experiência com a hidrocloroquina já vem de outros coronavírus. Do coronavírus do Oriente Médio, por exemplo. Certo. E aí ela tem uma ação interessante, porque o vírus, ele entra... Uma forma de entrada do vírus na célula é por endocitose, formação de endossoma. E para que a partícula viral libere o seu genoma depois na célula, a partir desse endossoma, o pH tem que ficar ácido. E aí a cloroquina, a hidrocloroquina, vai agir aumentando esse pH. Então, ela acaba impedindo esse processo de entrada do vírus na célula. Então, ele tem uma ação antiviral, na verdade. Puxa. É uma das ações. A outra ação é que ele aumenta a glicosilação do receptor viral. Do receptor que serve para o coronavírus. Certo. Então, quando você acaba colocando várias partículas de açúcar na superfície de um receptor, o vírus, então, não vai se fixar facilmente. É outra ação que acaba sendo antiviral. Além disso, a gente usa cloroquina, por exemplo, no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. Isso eu sei. Ele também é indicado na artrite crônica do chikungunya. Né? Então, essa ação anti-inflamatória da cloroquina também vai ter um efeito benéfico no que a gente já conhece da Covid-19. Certo. Você que é da área, pesquisadora da área, já vinham tentando aqui no Brasil isso aí? Não, começaram agora. E os grupos, então, de terapia intensiva é o que a gente tem de droga acessível no Brasil, porque os outros antivirais que a gente tem, o que tem mostrado mais sucesso é o Remdesivir, ele não tem liberação no Brasil, mas já está em uso nos Estados Unidos, em vários outros países, na China também. Era usado para quê? O Remdesivir é um antiviral que é um inibidor da polimerase viral
e que foi desenhado, que foi feito para o ebola. E aí, a partir do efeito, e por ser o inibidor de polimerase, que é uma enzima muito importante dentro do ciclo do vírus para se multiplicar, foi tentado para vários outros vírus. E aí ele está sendo usado com resultados muito bons in vitro e in vivo, ou seja, em testes em células e teste em animais, já com uso em humanos. Certo. E de tudo que tem sido tentado, Remdesivir e cloroquina tem apresentado o melhor resultado. A cloroquina nós temos aqui em Belém. Cloroquina existe em Belém. Quer dizer, já começa, não é uma coisa que se encontra tão fácil, mas dá para manipular, por exemplo, em farmácias de manipulação. Então, é possível se usar sim. Puxa, então a gente tem tratamento que... Há uma possibilidade. Uma possibilidade. Isso é fantástico, né? Para vocês que estão pensando nisso, há mais tempo eu estou falando para vocês especialidade. É um salto né? Traz um pouco mais de tranquilidade, saber que a gente tem uma droga com efeito antiviral que pode ser tentado com sucesso, especialmente nos casos mais severos. Né? É isso que eu ia te perguntar agora. Todo mundo vai querer tomar cloroquina, esse é o problema. Por falar nisso, era o Aralém mesmo o nome Não antigo? lembro, esse nome, eu não sou muito desse tempo, mas eu acho que sim. Eu acho que era... Não, eu acho que era o Aralém. O nome era Aralém. Não lembro esse nome, Pois mas eu lembro que era um nome relacionado à malária. Certo, era o remédio da malária. Então, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: vai usar só em quem está internado ou em quem virou positivo, em quem positivou? A gente, para tudo nessa situação, por ser uma pandemia, pelo risco de ter muitos casos, por exemplo, está faltando hoje Tamiflu, o remédio para a gripe. Por quê? A gente está tendo uma epidemia muito grande e lá fora também, tudo que aparece como Covid, como ainda não se confirma Covid, que é a doença, se usa o Tamiflu, o Tamiflu, porque numa doença grave respiratória a gente pensa também em gripe. Certo. E esse consumo muito grande de Tamiflu nesse momento está esgotando a reserva de Tamiflu. É o que vai acontecer se a gente não tiver critério para usar as possibilidades de tratamento na Covid. Então, o racional vamos usar para pacientes que estão internados. Certo. Eu ia te perguntar uma coisa assim de vizinho. Sim. O fato de, no Brasil, malária ainda é só aqui? Na Amazônia, se concentra na Amazônia, mas existem casos extra-amazônicos. Mas ainda, eu lembro uma vez, eu estava em São Paulo, foi um Deus nos acuda, porque no hospital tem, na Mata Atlântica, tem. Entendeu? Mas é mais aqui, né? Mais aqui, mais na Amazônia. Então, mas reduziu bastante. Então, ainda existem alguns no estado do Pará, a gente ainda tem no Marajó, mas claro que é uma coisa que sempre pode mudar o cenário se a gente não tiver uma vigilância e rastrear pessoas e tratar. Certo. Não, reduziu bastante o número de casos. Eu só pensei nisso pelo fato da cloroquina na região. Eu raramente vejo malária aqui. Antigamente víamos muito, mas agora as pessoas são tratadas nos hospitais regionais, mesmo nos seus municípios. A gente vê mais casos de malária na rede privada de pessoas que viajaram e voltaram para Belém com a suspeita. Há muitos anos atrás eu tive no consultório uma miocardite por malária. Ah, sim. Eu já vi pelo Plasmodium vivax, inclusive, não foi nem por falcíparo. Eu não lembro qual era deles, mas era um garoto que foi passar uns dias em Altamira e voltou, pegou malária. O pai estava com malária, pegou malária. E fez miocardite. Aliás, miocardite é algo muito grave na Covid. Então, uma das causas de morte em pessoas com a doença, pelo novo coronavírus, é miocardite fulminante. Miocardite fulminante. Nos hipertensos. Pois é. Porque a maioria... Quem tem hipertensão, quem tem diabetes e quem é cardiopata. Pois é. Esse é um comentário que eu falo para os meus pacientes, mas metade do mundo tem hipertensão. Né? 1/5 do mundo tem diabetes hoje e metade tem hipertensão. Então, todo mundo com mais de 60 anos... Hoje, é praticamente 50% do mundo é hipertenso. Sim. É todo mundo tomando remédio para hipertensão, que você também não pode parar e essa coisa toda. Exatamente. Então, Rita, você
que é uma das pessoas que mais mexe com doença infecciosa na nossa região. O que tem de mais importante agora, nosso tempo está para acabar, e eu quero aproveitar. Você tem livre-arbítrio para comentar agora. Na nossa região, você fala. Nesse momento de doenças sazonais, são as doenças respiratórias, então a gente está vivendo uma epidemia de gripe, o que atrapalha um pouco essa vigilância. De tabela, nós temos uma epidemia de gripe junto com a entrada do novo coronavírus. Isso atrapalha um bocado, porque lá para o sul, que ainda está terminando o verão, eles não estão tendo epidemia de gripe. Nós estamos tendo. Então, isso atrapalha, torna a nossa tarefa mais complexa. Certo. Mas não esqueçamos do sarampo, que voltou, e são muitos casos. A demanda é grande nas nossas urgências, no dia a dia. Certo. Né? Além de um grande problema ainda na nossa região, que é o avanço da infecção pelo HIV e de pessoas que, infelizmente, não fazem um diagnóstico precocemente e que acabam evoluindo para a fase de AIDS e, portanto, chegam até nós numa fase mais complicada. Com doença grave. Com doença mais grave. E esse avanço do HIV e de AIDS e de morte por AIDS na nossa região, no estado do Pará, é um desafio muito grande ainda hoje. Não é a pergunta final, mas nós temos estrutura, você que faz parte de toda a estrutura, nós temos estrutura para cuidar do coronavírus, dos nossos doentes graves? Hoje, ninguém tem estrutura. Ninguém? Ninguém. Ninguém porque não tem... ninguém está com leito sobrando. Não tem leito de UTI sobrando. Essa é a minha preocupação, porque hoje, vamos eliminar o coronavírus, faz de conta que ele não existe. Hoje, quando a gente precisa do leito de UTI, Deus nos acuda. Exatamente. Eu estou falando de hoje. Falando de SUS. Mas os hospitais, mas mesmo na rede privada, não tem leito de UTI sobrando assim tão fácil, né? Então, mais vários hospitais, é o caso do nosso Barros Barreto, diversos hospitais públicos e privados, já construíram os seus planos, então já estão começando a liberar leitos, já estão prevendo aumentar leitos e estruturas de leito de UTI. O Barros Barreto, por exemplo, já mapeou as áreas onde se pode abrir mais leitos de UTI que fiquem exclusivos para pessoas eventualmente com a Covid-19. Então, vai ser exclusivo. Um dia desses eu vi há uns 2 dias atrás na televisão, alguém lá em São Paulo mostrando uma planta do Hospital das Clínicas com os leitos reservados. É isso mesmo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui também. Depois, os italianos estão usando, como a gente vai suspender as cirurgias eletivas, então dá para colocar leito de UTI dentro de bloco cirúrgico, que tem estrutura para isso. Então, essa é uma estratégia que muitos hospitais vão utilizar se houver necessidade. Geralmente tem um respirador também. Tem um respirador, exatamente. Tem estrutura para isso. Fantástica também. Então, estamos nos preparando para isso. Acho que ela vinha, a gente sabia que vinha, não sabemos em que proporção vai crescer aqui no nosso meio, mas a gente está tendo tempo de correr e se organizar melhor para enfrentar e minimizar ao máximo o dano dessa nova doença. Rita, nosso tempo acabou. Queres fazer mais algum comentário? Não, ou acho informamos bem? Eu acho que passamos um geral no panorama. Informamos bem hoje, né? Pode ser que daqui a 2 semanas você volte de novo. Tenham outras coisas a serem informadas. Super obrigado, Rita. Obrigado mesmo. Obrigada, Eduardo. Pessoal, o nosso tempo acabou. Uma semana iluminada para todos e esperemos que essa semana a gente comece a resolver o problema. É do mundo inteiro. Mas todo mundo está correndo atrás e a raça humana sempre ganha. Então, vamos lá. Até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O Shopping do Bem-Estar. Sion. Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos.